Olá, gente, eu estou aqui, Mas pelo que eu vejo, eu tô aqui ouvindo, né? Como eu falei do tal do vídeo do tempo, agora um monte de gente já está mandando aqui o WhatsApp, manda o vídeo do tempo para mim. Marcos Cardoso, tudo bem com Como é que tá, você? Chico? Tudo bem? Você é um economista e trabalha com números. Sim. E o ser humano cada vez mais gasta tempo querendo correr atrás do tempo. E esse vídeo você já conhece, né? Sim. Eu vou botar aqui um áudiozinho, que é só a partezinha que falou aquilo que eu te falei. Quer ver? Ó, escuta só. Aquilo que eu falei, para de se preocupar comigo. O tempo fala, para de se preocupar comigo. Quer ver? Escuta só, quer ver? o ano já está acabando e todos continuam correndo contra o relógio. Por isso, eu gostaria de te dar um conselho. Pense menos em mim e mais em você. É perdendo tempo que se ganha a vida. Neste ano, quanto tempo você passou com a sua família? Dando beijos, jogando conversa fora com os amigos. O segredo do tempo não está nas horas que passam. Está nos momentos que ficam. É, gente, gostou? Legal, né? Muito 10. Cássio, beijão. Depois eu mando para você também, mando para o Rames, tá tudo certo. Como vai seu tempo? Cara, aproveito bastante. É mesmo? É. Essa questão do tempo, e costumo dizer que passou por as falas que venho fazendo e pelas minhas aulas, eu sempre digo, a variável mais preciosa é o tempo. E, claro, o dinheiro é uma necessidade. A gente vive numa sociedade monetizada, mas o dinheiro não é tudo. Não. Ele geralmente não é um excelente companheiro, porque ele não conversa contigo, ele te resolve muitas coisas. Não dá para viver sem o dinheiro. Isso Sim. é. Mas também viver só em função do dinheiro é uma grande perda de tempo. Existem outros valores que devem ser cultivados. Tanto que essa questão dessa monetização da vida humana, ela é bastante recente até, no sentido de que lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, os gregos tinham muito claro isso, né? O homem não foi feito nem para o trabalho, era para as artes e para a guerra. É um pensamento muito mais lúdico, né? No sentido do que é valor na vida de verdade. Claro que com as trocas e com a questão de como a sociedade se organizou economicamente, o dinheiro passa a ter um valor porque ele nos dá conforto, mas não é só dinheiro. Muito bem. Dito isso, vamos falar de 13º. Vamos falar de 13º, que é uma coisa mais mundana, né? Vamos falar de coisas mais mundanas, vamos trazer para o mundo. Bem, enfim, vamos para a realidade. É claro que a gente necessita do dinheiro para ter uma vida tranquila e ter tempo, que olha que idiotice, para fazer outras coisas. Mas não quer dizer que se você não tenha, você também não possa ter tempo e aproveitar a sua vida. Mas cuidar bem do dinheiro, gente, eu sempre digo, dinheiro é uma coisa sagrada, não é pecado. Dinheiro não é pecado, ele é sagrado. O dinheiro que eu tenho é fruto do meu trabalho, do meu suor, do meu empenho. Eu não ganhei R$1 na minha vida com sacanagem, com etc. e coisas do tipo. Sempre trabalhando e tentando fazer o melhor. Então ele é sagrado para mim. Meu dinheiro, ele é muito sagrado. E ele só vale a pena quando ele gira. Dinheiro parado é que nem água, estraga. Tu não acha, Marcos? A questão, se não tivesse o dinheiro, a gente não poderia se especializar em determinada função. Ou seja, se não houvesse o dinheiro, nós teríamos que estar trabalhando para fazer muito mais das coisas que nós precisamos no dia a dia. A existência do dinheiro permite que o Chico seja repórter, que ele seja um entrevistador, que ele seja um apresentador. Ou seja, com esse trabalho que ele vende, ele recebe dinheiro e esse dinheiro ele troca por aquilo que ele precisa. Então ele é realmente sagrado porque ele é o fruto do trabalho. E se colocar, ele não é só do trabalho que tu realiza, é de tudo que tu precisa conquistar para ter uma vida confortável. O grande problema do ser humano sempre foi a questão da escassez. Então, com a sociedade produzindo muito mais e de tudo que a gente precisa, a escassez foi resolvida para uma grande parte das pessoas. Muitas pessoas hoje no planeta ainda sofrem escassez de tudo, inclusive de comida. A questão toda é que a maioria das pessoas sofre muito com o dinheiro porque administram mal o dinheiro. Ele vai se tornando angustiante. Quanto melhor, porque não importa muito, claro, se você tiver uma renda muito baixa, isso é ruim. Mas não é tanto quanto você ganha, e sim o que você faz com o que você ganha. Você tem que ter uma renda condizente para poder ter um certo nível de consumo. Mas se você não administrar bem, não fizer uma boa gestão desse recurso, você pode se tornar uma pessoa com muitos problemas. E tem gente ganhando muito dinheiro e com muitos problemas. E gente ganhando menos dinheiro com poucos problemas e muitas soluções. Então, é a forma como você faz a gestão desse recurso. Legal.
Bem, vem aí o 13º, aposentados e pensionistas já estão recebendo a primeira parcela do 13º. Algumas empresas já pagaram o seu 13º, até empresas privadas. Então, algumas que antecipam, pagam antes uma parcela, né? É da autonomia de cada empresa fazer isso. Exatamente. Muitas empresas, mês que vem, tradicionalmente pagam a primeira parcela, em dezembro a segunda parcela, e tem muitas empresas que pagam a parcela única no mês de dezembro. Conheci empresas que pagam todo mês, já vão pagando diluído ao longo do ano. Quer dizer, isso é uma prerrogativa que cabe à empresa decidir o que faz. A pergunta é, olha, eu vou receber agora, mês que vem, vamos botar mês que vem a primeira parcela, e em dezembro a segunda, então eu só recebo a parcela única, a minha empresa só me paga lá no mês de dezembro, ou então eu já recebi a parcela da minha aposentadoria. Mas enfim, quem já recebeu, já recebeu. A pergunta é, vale a pena eu antecipar o 13º? Porque agora os bancos começam a oferecer a antecipação do 13º. O banco, tem que lembrar o seguinte, claro, aquilo que eu falei antes, a empresa paga como quer, não, né? Ela tem uma data que ela é obrigada, até lá ela é obrigada a pagar, né? Mas ela pode ir diluindo isso ao longo do ano. Mas a questão é, o ideal é você receber o 13º quando ele entrar. O banco é um negócio, tem que lembrar que o banco, ele tem o quê? O que ele cobra para te emprestar? Se ele antecipar o teu 13º, ele vai te cobrar uma taxa de juros. Claro que, por que a taxa de juros é menor do que outras taxas do mercado? Porque ele tem uma garantia. Geralmente ele está relacionado com crédito de salário. Então você vai receber esse salário na conta em que você recebe o salário, no banco em que você recebe o salário. E lá ele te oferece o quê? Ele sabe, né? O banco sabe. Ele é expert nisso, que a maioria das pessoas vive correndo atrás do dinheiro. Ou seja, o dinheiro está sempre atrás do dinheiro e não o dinheiro... Não corre atrás de você, corre atrás de o dinheiro não corre atrás de você. Ou seja, você não está organizado financeiramente, você está correndo atrás da máquina e invariavelmente vai precisar de dinheiro. O banco coloca isso como alternativa. Vive disso. Tem o empréstimo consignado, por exemplo, que é o empréstimo com desconto em folha. A pessoa recebe o salário lá e ela... Claro, o banco tem uma taxa menor para esse empréstimo. Por quê? Porque existe a garantia do crédito do salário. E o 13º é a mesma coisa. O empregado, né, ou quem recebe o provento, vai receber esse 13º na sua conta lá no banco, e o banco te oferece, então, a oportunidade que, sabendo que até a data X tem que ser recebido, a empresa vai ter que pagar, ele diz, eu te antecipo e depois você me paga, o juro é tanto. Então aí os juros variam. As mais diferentes casas bancárias têm os mais diversos juros para cada tipo de operação dessa modalidade. Eu não vou citar os bancos, mas vou citar o que está sendo praticado, tá? Que foi colocado aí para antecipar o 13º. Nós vamos de taxas que vão de 2,59 até... Mano, qual a maior aqui? 4 e pouco, né? Que eu olhei ali. Eu tenho aqui 3,19, 3,13, mas algumas chegam até a 4,59. O que tem de diferença é o limite. Né? Alguns bancos são 80% do salário, outros vão a 90% e outros vão a 100% do salário. É importante essa limitação e tem a ver com a taxa. O que você tem que observar se você quer pegar o seu dinheiro antecipado 13º? É a taxa ou o quanto você pode pegar? Para quem compensa pegar esse dinheiro? Compensa para aquele que tem uma dívida com juro maior. Primeiro você vai ao seu banco e pergunta qual é a taxa de juro, né? Efetivamente que vai ser cobrada. E aí, se você tem uma outra dívida que tem que ser paga e que o juro que vai ser cobrado é maior, vale a pena pegar esse empréstimo. Então é esse que vai ter. Por que os limites mudam? Aí é um parâmetro do banco. O banco tem lá, ele sabe que o empregado recebe esse valor lá e ele estipula. Então, assim, as prerrogativas de ser 100% do valor, 80%, é uma questão de garantia bancária. Claro que hoje emprestar dinheiro no Brasil é muito arriscado. Ainda temos milhões de pessoas inadimplentes. Chega aí, ultrapassa a casa dos 50 milhões de pessoas que estão inadimplentes, ou seja, devem e não estão pagando. Os bancos, por causa disso, praticam taxas de juros maiores. A taxa de juros, se você pegar a Selic, que foi a 7,5% agora, a redução das taxas na ponta para as pessoas não foi na mesma proporção. Então, o banco pratica os parâmetros conforme a visão dele em termos de garantia e de segurança ao emprestar o dinheiro. É o risco que ele está correndo quando ele empresta o dinheiro para você. Claro que essa modalidade, o salário vai cair na conta lá e ele já automaticamente vai debitar o valor. Isso não é parcelado, né? Alguns bancos até parcelam. Depende, isso depende de como o banco opera a operação. Porque daí se é parcelado não é adiantamento, né? Mas ele adianta baseado já num crédito futuro, um crédito que vai cair na conta, certo? Ele pode,
Se fosse parcelado, né, seria com outros proventos que viriam em seguida, que seriam o salário que é na conta. Certo. Invariavelmente, esse tipo de operação, ela é o quê? Ela quita na entrada do 13º. Por isso que o limite é o próprio 13º. Alguns emprestam 100% do 13º, outros 80%. Depende do parâmetro que cada casa bancária adota. Então, o principal item que a pessoa deve observar é se vai resolver adiantar, antecipar e pagar uma taxa de juros em cima disso, é se esse dinheiro que você está antecipando vai pagar uma conta total em que você tem uma taxa de juros maior se atrasar. Não vale a pena pegar o dinheiro para fazer compra, por exemplo. Não vale. Não vale a pena. Ah, mas vamos supor que o meu 13º seja algo de 20 mil reais. E eu tenho que fazer uma aquisição de determinado bem e que a taxa de juro de outra operação para fazer essa compra seja maior. Aí, de repente, pode ser uma condição, mas invariavelmente não é isso que acontece. Então, a pessoa tomar esse recurso para fazer uma compra, não, então espera. Se eu estou tomando esse recurso para pagar uma dívida que tem juro maior, vale a pena. Aí tudo bem, não tem problema. Se tu puder esperar um pouquinho e receber ele e não pagar juro nenhum, melhor ainda. Né? Porque já estamos aí no limite do processo. Né? Eu vou lhe fazer uma pergunta ao vivo que normalmente não deve ser feita ao vivo. Fiquei preocupado. Muito preocupado. Né? Porque ao te ouvir eu lembrei de outras situações, né? Mas eu não sei se você tem essa liberdade, se isso é possível, se isso é viável, etc. e tal, mas você sabe que muitas pessoas estão totalmente enroladas com bancos, através de financiamentos, alguns com garantia e outros sem garantia. Você sabe disso, é assim que funciona. Com garantia sempre é uma coisa muito complicada. Quando você coloca alguma coisa de garantia junto ao banco em que você vai tomar o empréstimo, olha, você está se enrolando de tal forma porque o banco pode tomar o bem que você colocou de garantia. A justiça permite isso. Muito bem. Mas existem financiamentos que não são atrelados a garantias e você está totalmente enrolado com o banco. E agora a gente chama isso de títulos podres. Estou errado? São títulos que já passaram de um ano para o outro. O banco funciona num período de um ano, né? No ano seguinte, aquele dinheiro que ele não conseguiu comprar já entra para a perda do banco, ok? E ele trabalha com essa perda. Ele já entrou como foi uma perda. Tem bancos que já estão há 1, 2, 3, 4 anos sem conseguir cobrar um financiamento e estão discutindo isso. E muitas empresas estão comprando esses títulos, que são chamados de títulos podres. Por quê? Porque não está se conseguindo cobrar. Então, empresas estão cobrando, normalmente são empresas de advogados, são escritórios de advogados que compram esses títulos do banco e te chamam para negociar. Será que você pode, num próximo programa, falar quais são as vantagens e desvantagens, se vale a pena negociar, como é que você pode se comportar diante de uma negociação de um título desse? É possível isso? Ou tem algum por você já ter trabalhado em banco, etc. e tal, tem alguma coisa que o impeça de dar esse tipo de assessoria? Não tem. Isso é possível, porque o que acontece? O banco, ele vai tentar te cobrar sempre. A cobrança não para. Uhum. E ele tem um mecanismo contábil de jogar esse crédito de difícil liquidação lá, tá tentando cobrar, não está conseguindo cobrar. Se tem a garantia, ele vai executar. Exato. A justiça, porque ele deu bem garantia, é contratual. Então tem um carro na garantia, tem um imóvel na garantia, ele vai executar a garantia. Hoje, um imóvel, por exemplo, a maioria é alienação fiduciária. É a mesma forma que você aliena um carro quando você compra financiado, é a alienação do imóvel. Se tenta evitar a hipoteca, porque a hipoteca é uma execução mais complicada, tem leilão. Então a execução é relativamente rápida. Claro que se discute, isso aí tem advogado para fazer isso, vai se discutir, mas o banco vai liquidar, está lá a garantia. Não tem garantia, fica uma liquidação, a garantia fica mais fragilizada, porque o que aconteceu? Você deu o aval, assinou lá o contrato, tem os avalistas do contrato, o banco vai tentar liquidar, mas aquela questão, daí o cara não tem de onde tirar o dinheiro, como é que ele vai fazer? Ele vai continuar o processo de cobrança. Continua o processo de cobrança. Mas a gente sabe que as pessoas não param a sua vida econômica. Elas podem tentar. Esses escritórios, daí o banco faz o quê? Ele pega esse crédito de difícil liquidação, joga lá em prejuízo. O que é que essas empresas que compram esses créditos, ele continua tentando a cobrança não cessa. A vida financeira daquela pessoa que não pagou a dívida vai ficar complicada. O advogado, a banca de advogados ou a empresa de cobrança que compra esse crédito, é claro que ele vai chegar para o banco e dizer, tu tens uma dívida aí de 100, eu te pago 30 e deixa que eu cobro. Muitas vezes a casa bancária vai pensar, ou 10 ou 20 que vou pagar por 100.
É 100, eu pago 20, pago 10, pago 30. É uma negociação. Eu entrego esse crédito lá, quito aqui para mim, pego o dinheiro, vou aplicar esse dinheiro aí no meu negócio e esse escritório de cobrança fica com esse crédito para cobrar. Ele deve ter alguma forma de pressão maior do que o banco para fazer a cobrança. Então a pessoa deve estar enrolada também, porque ele securitizou, passou esse crédito para essa banca e essa banca de cobrança vai vir para cima dele cobrando, usando, de repente, artifícios de cobrança mais pesados que o banco. Dentro da lei, obviamente, porque tem uma legislação que diz como se deve fazer esse tipo de cobrança. Mas para eles estarem comprando, eles têm um diferencial aí que permite que esse valor compense, essa compra compense de outra forma a cobrança que eles vão fazer. Então, cuidado, quando você for fazer uma dívida, aí é que está, as pessoas têm que entender, você faz dívida, a expectativa de quem está fazendo deve ser pagar e quem está emprestando é receber. E existe um contrato no meio dos dois, porque ninguém empresta dinheiro assim sem pegar pelo menos uma nota promissória. Então é um instrumento legal de cobrança, já dá, uma promissória assinada eu cobro. Se vou receber, é uma questão negocial. A justiça no Brasil é lenta? É lenta, mas existe um processo que te incomoda demais, que te negativa, te tira do mercado, tu vai abrir uma empresa, tem que abrir em nome de outro. Tudo isso aí não é o que as pessoas querem. Então, o que o cidadão tem que fazer, o empreendedor, é tomar mais cuidado na hora de tomar as decisões. Esse crédito que eu estou tomando, eu tenho realmente condições de pagar? Mas alguma coisa pode acontecer no mercado que vai me tornar frágil e não me pagar. Isso é uma condição conjuntural. Agora, estruturalmente, eu tenho que pensar, dadas as condições existentes, eu vou conseguir pagar sem dar aquele passo maior que a perna. Então, tem que medir para não entrar numa situação dessa, que por mais que daqui a pouco o cara diga assim, não vou pagar, isso pode virar anos e anos e realmente a pessoa vir a não pagar, mas gera um transtorno emocional na vida da pessoa, ela vai sofrer algumas ligações indesejadas dos cobradores, dos bancos, então tem que tomar cuidado, a vida financeira tem que ser organizada, porque aquilo que nós falamos no começo, o dinheiro é muito bom, mas ele pode se tornar um pesadelo, se ele for feita uma má gestão do dinheiro. Pense antes de pegar. Pense. E pensa mais uma vez. Pergunte, procure especialista. Procure um advogado. Procure um advogado. Às vezes assim, o cara vai cobrar uma hora técnica tua, vale a pena pagar. Aquilo ali não é nada perto do custo da incomodação que você vai ter. Isso melhora. Chico, assim, quando todo cidadão começa a ter mais cuidado com o seu dinheiro, isso no curto prazo, mas daí tu vai deixar de comprar um bem, o comércio precisa vender. No médio prazo, todos ganham. No longo prazo, então, mais ainda. Porque a vida, a inadimplência diminui, a vida financeira, a disponibilidade, a compra fica mais consistente, a venda fica melhor. Gira. Tudo melhora. Então, o Brasil precisa disso também, tá? O brasileiro é muito ruim de finanças. Ele não sabe, ele tem pouco conhecimento, ele não é ele tem curiosidade, mas ele não quer fazer o esforço para saciar essa curiosidade e para melhorar a sua condição. E aí, quando entra, nego, para sair é o bicho. Olha, um dia a gente vai conversar sobre isso. Entra de cabeça e dá de beiço e aí fica uma coisa chata. Muito obrigado, Kim. Essa pergunta foi capciosa. Foi capciosa? Então tá combinado. Beleza. Saiu bem. Obrigado. Sabe que existem outras respostas possíveis, mas eu não vou dá-las aqui agora. Eu sei que você não vai dar. Tô indo. Volta amanhã, quinta-feira. Até lá. Tchau.